Oi, como é que vocês estão? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer aquela retrospectiva das leituras do mês, né? Dessa vez aí do mês de novembro. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu postei uma TBR aqui insana desse mês. Eu vou deixar o link aqui no card pra vocês irem lá conferir, porque assim, a TBR tava gigante e obviamente eu saberia que eu não ia cumprir ela. Porém, eu fiquei surpresa que eu li bastante coisa, viu? Eu li mais do que nos outros meses, então assim, viajei em fazer aquela TBR gigante e tudo mais, viajei, porém nem tanto. Então se senta aí num lugar bem confortável, porque esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, viu? E tem ótimas histórias pra indicar pra vocês. Só que antes, é claro, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que se forem fazer qualquer compra na Amazon e no Magazine Luiza, por favor, utilizem o meu link, é uma forma de vocês estarem me ajudando financeiramente sem gastar nada a mais. E se puderem me dar ainda mais força, me sigam também no Instagram e no Twitter. Bom, vamos começar então com a primeira leitura do mês, que foi Última Parada, da Casey McKinston. E esse livro aqui já apareceu no canal porque eu comecei ele em outubro, mas fui terminar só em novembro, e também porque eu fiz um vídeo resenha sobre ele, onde eu conto tudo sobre a história. Então eu vou deixar o link do vídeo aqui no card e não vou me aprofundar nessa história porque, como eu falei, tem bastante coisa pra mostrar pra vocês ainda. Só o resuminho pra vocês: a gente vai conhecer a August, que vai se apaixonar pela Jane. Elas se conhecem dentro de um metrô em Nova York. Só que a Jane tá presa aí na linha do tempo, ela é dos anos 70 e, enfim, ela tá viajando aí no tempo durante todos esses anos, né, até os dias atuais. Só que ela não consegue sair desse metrô, né, dessa linha do metrô. Então, elas vão arranjar aí uma maneira de solucionar isso ou não. E, é claro, elas vão viver um romance muito maravilhoso e gostosinho e, é tudo. Essa autora aqui é a mesma de O Vermelho, Branco e Sangue Azul. Então, indico muito os dois livros porque são maravilhosos. E pra saber mais, acesse o link aqui no card. Bom, e aí eu também li a HQ Heartstopper, da Alice Oseman. Essa aqui também, né, super hypada. E merece total hype, porque é maravilhosa mesmo. Li o volume 1 e o volume 2. Eu fiz vídeo indicando HQs para quem quer começar a ler quadrinhos. Também vou deixar o link aqui no card. E eu também falo melhor sobre ela lá. Aqui a gente vai conhecer o Charlie, que é um menino mais tímido, mais quietinho, assim. Ele tem 14 anos. E ele já sofreu bastante bullying, porque no ano anterior ele se assumiu gay. E aí a gente também vai conhecer o Nick, que é o oposto do Charlie. Ele é mais popular, jogador de rugby, super bonitão, grandão. E eles acabam se aproximando durante uma aula em que o professor pede para eles sentarem juntos. E depois, quando o Charlie acaba entrando na equipe de rugby. Só que o Charlie vai começar a sentir mais do que amizade pelo Nick e vice-versa. Só que o Nick não sabe direito o que ele tá sentindo, porque ele nunca sentiu nada assim por um garoto. E o Charlie acha que o Nick é heterossexual. Enfim, gente, é lindo, é maravilhoso, é fofo, é sutil, os personagens são encantadores. Então, super indicado também pra vocês. Eu mostrei detalhes nesse vídeo que tá aqui no card, então olhem lá. Outra leitura incrível desse mês foi Identidade, da Nella Larsen. Esse livro aqui foi o primeiro escolhido pro Netflix Book Club. Se você não sabe o que é o Netflix Book Club, eu tenho também um vídeo que eu vou deixar no card, em que eu explico tudinho sobre isso. É um clube do livro que a própria Netflix criou para que nós, né, consumidores da plataforma, possamos ler os livros e depois assistir as adaptações e ver um episódio especial com pessoas responsáveis por essas obras, falando como é o processo, né, de trazer um livro para as telas. E é claro, eu embarquei nisso aí, fiz um grupo do Telegram, que eu vou deixar aqui no box de informações, se você quiser se juntar a esse grupo do Telegram, né, o nosso clube do livro aí da Netflix. E esse aqui, então, foi o do mês de novembro. E, gente, esse livro que é fininho, ele me arrebatou de diversas formas. Aqui a gente vai conhecer a Claire e a Irene. Elas eram amigas de infância, mas perderam contato. O livro se passa aqui nos anos 20, tá? No final dos anos 20. E aí elas vão acabar se reencontrando. E as duas são negras. Só que a Irene ela tem uma vida boa, é casada com um marido negro, também médico, eles vivem no Harlem, em Nova York. E a Irene tem um propósito, né, de enaltecer aí a cultura afro-americana. E a Claire, né, acaba se passando por mulher branca. Ela tem aí a pele mais clara, ela é negra de pele clara, e para conseguir aí melhores oportunidades, vamos assim dizer, ela acaba assim se passando por branca. E ela é casada com um marido que é branco e não sabe que ela é branca. E o marido é extremamente racista, odioso e, sério, que homem desgracento. Enfim, aí a Irene fica chocada que a Claire nega todas as suas origens, mas ao mesmo tempo que fica chocada, ela também entende, né? E naquela época, né, era muito comum os negros de pele clara se passar realmente por brancos. Até o título original é passing. E passing lá é exatamente isso, sabe? Significa, tem esse peso nos Estados Unidos, né? De
negros de pele clara que se passaram por brancos naquela época. E aí a Claire entra de vez na vida da Irene, e a vida da Irene vira de cabeça para baixo. Tem, além de tudo, né, dessas questões raciais, tem também uma tensão sexual entre elas. Enfim, gente, é um livro maravilhoso. Eu também vou deixar pra vocês aqui na descrição um link da live que a gente fez lá na Twitch, eu e a Milena, falando sobre o livro Adaptação. A adaptação tem o mesmo nome, Identidade, já tá na Netflix, é maravilhosa. Se você não quiser ler o livro, assista a adaptação, que tá incrível, impecável, tem um final assim, uou! Enfim, mas a escrita da Nella Larsen é tocante, é maravilhosa, é profunda e é um livro que não deixa nada muito claro, é um livro muito ambíguo, é um livro que você precisa ler nas entrelinhas, sabe? E a escrita dela é meio poética, assim. É maravilhoso. E assim, gente, leiam, aborda colorismo, que é um assunto muito importante, que a gente tem que falar mais sobre. Aqui no Brasil não é tão comentado, mas a gente precisa falar sobre isso. Incrível, e assistam um filme também que tá maravilhoso. Outra leitura foi Os Primos, da Carrie M. McManus, mesma autora de Um de Nós Está Mentindo. Eu falei pra vocês que eu não tava com muitas esperanças por conta de não ter gostado muito desse outro livro da autora. Porém, Os Primos me surpreendeu. Eu fiz um vlog de leitura, que eu também vou deixar o link aqui no card para vocês irem lá saber mais. Então também vou falar bem rapidinho dele. Aqui a gente vai encontrar 3 primos que não se falam muito, perderam contato porque os pais deles, né, perderam contato entre si depois que eles foram deserdados pela matriarca e da família, pela avó, então, desses adolescentes. Ela deserdou aí esses filhos, né, anos atrás, com um bilhete que dizia o seguinte: vocês sabem o que vocês fizeram. E aí, nos dias atuais, ela manda uma carta para esses 3 netos, convidando eles para irem trabalhar no resort dela, lá numa ilha. E aí eles embarcam, vão lá trabalhar, e a partir daí eles começam a descobrir algumas coisas entre eles, segredos entre eles, entre os próprios primos, mas também, obviamente, segredos do passado. E aí vão acabar, né, investigando aí, de certa forma, o porquê que os pais foram aí deserdados, porque até hoje os pais não entendem o porquê disso. Enfim, não vou falar muito aqui pra vocês, tem um vídeo que eu conto mais. É um livro cheio de reviravoltas, é um thriller adolescente. Eu me surpreendi, como eu falei, em diversas questões, sobretudo no final, que eu fiquei assim, o quê? Tipo, eu não vi o que estava para vir aqui. Então, se você gosta, assim, de um livro rapidinho para ler, de um livro nada pesado, mas que te prende, eu acho que você vai gostar de Os Primos. Agora vamos falar sobre essa HQ maravilhosa, que é A Espera, da Keun-Suk Jendri Kim. Pra quem não sabe, essa aqui é a mesma autora, a mesma quadrinista de Grama. Eu já fiz um vídeo especial sobre Grama. É um dos meus quadrinhos preferidos. Eu vou deixar o link também no card. E essa edição é linda, da Pock Nankin, né? Ela vem com essa sobrecapa, assim como Grama, que também vem com essa sobrecapa linda. E essa capa dura branca aqui, maravilhosa. E nesse quadrinho aqui, assim como em Grama, a gente vai atravessar aí pela Segunda Guerra Sino-Japonesa, que atravessa, né, a Segunda Guerra Mundial. E depois, no caso aqui desse quadrinho, sobre a Guerra da Coreia. E essa história aqui, ela vai intercalar entre presente e passado. A gente vai conhecer a história da Gija, eu não sei se assim se pronuncia. Nos dias atuais, ela já é uma mulher idosa. A gente vai conhecer a história dela de quando ela se casou, nos seus 17 anos. E ela se casou, gente, pra não virar aí uma mulher de conforto, que é o que trata Grama. Então ela acabou se casando pra não virar aí uma escrava sexual durante a Segunda Guerra Mundial, né, enquanto a Coreia estava sob o domínio do Império Japonês. E aí ela construiu essa família, foi até feliz, de certa forma, teve um menino, depois uma menina, né, um filho e uma filha. Só que os coreanos achavam que eles estavam livres, né, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Porém, não foi assim que aconteceu. Infelizmente, em 1950 a 1953 estourou aí a Guerra da Coreia, que separou aí o norte do sul. E aí aconteceu, né, um levante, vamos assim dizer, que diversas pessoas, tipo, como se fosse uma peregrinação quase, sabe? Aquela montoeira de gente tentando fugir do norte, indo pro sul. E no meio disso, muitas famílias acabaram sendo separadas. E uma dessas famílias foi a da Guija. Ela e a filha dela acabaram se separando do marido e do filho, né? Foi acidental, não foi nada proposital. E até hoje em dia, né, como eu falei, o quadrinho é contado no presente e no passado, ela não conseguiu reencontrar esse filho. A gente sabe que o regime da Coreia, né, o regime da Coreia do Norte é totalmente fechado. Então as pessoas não podem sair de lá. Então diversas famílias até hoje não conseguiram reencontrar, né, os seus entes queridos. E a maioria já tá aí ficando bem velhinhos, né, já estão ficando bem idosos.
o que acontece é que já estão aí perto de falecer e realmente nunca encontrar os seus familiares. E a história aqui, né, os personagens dessa história são personagens fictícios baseados em personagens reais. A Keun Suk Gentry Kim, né, a quadrinista aqui do Já Espera, ela fez diversas pesquisas, ela falou com diversas famílias que estão vivendo nessa situação, que viveram, né, nessa situação. E a própria mãe da Keun foi separada da irmã durante a guerra. A Keun só foi saber disso depois de muito tempo, e aí onde ela decidiu fazer esse quadrinho. E infelizmente também a mãe dela nunca reencontrou a irmã, né? Então assim, até as personagens aqui, a mãe dela leu o quadrinho e falou: eita, peraí, essa aí sou eu, né? Porque ela se baseou muito até na própria fisionomia dela, da mãe, pra fazer. Não é a mãe dela, tá? Não é, porque aqui a mulher perdeu o filho e a mãe dela perdeu a irmã. Mas é baseado aí em diversas histórias. E a gente vai ver também, tem um momento aqui que a gente vê algumas famílias reencontrando esses entes queridos, porque em 2018, se eu não me engano, o governo decidiu reunir alguma dessas famílias, sabe? Marcar o encontro. Só que, imagina, gente, 1950, a gente tá falando de 1950 e só agora, em 2018, que eles decidiram fazer alguma coisa. E assim, só que são encontros muito rápidos, sabe? A gente vai ver aqui no quadrinho. São encontros assim, tipo, vai lá, fala um pouquinho e depois se separa de novo, nunca mais se fala, não tem telefone, não tem e-mail, não tem como se comunicar, porque, de novo, né, o regime da Coreia do Norte é, enfim, extremamente fechado. Então, é um quadrinho muito emocionante, dolorido demais, assim como Grama também é super dolorido, mas é bonito, é necessário para que a gente não esqueça, né, que isso aconteceu, que isso anda acontecendo e para que o mundo não repita os mesmos erros. E aqui diz o seguinte: de acordo com a Cruz Vermelha, o número de inscritos ao final de maio de 2018 era de 132.124 pessoas, das quais 75.234 já eram falecidas, restando apenas 56.890. Dos sobreviventes, cerca de 85% são idosos com mais de 70 anos, com reencontros sendo permitidos para menos de 200 pessoas do sul e do norte. Como foi no caso desses grupos, será muito difícil que todos os sobreviventes consigam rever seus familiares um dia. Tivemos 21 eventos de reencontro até 2018, mas apenas pouco mais de 2.000 sul-coreanos já se reencontraram com seus entes queridos do norte. Então, gente, é muito triste. Imagina, né, você ser separado da sua família e não ter liberdade, né? Porque isso é você não ter liberdade para procurar, para reencontrar, para estar com aquelas pessoas, porque, como eu falei, por mais que quem reencontrou, foi um encontro muito rápido, gente. É um absurdo, sério. É muito, muito, muito triste. E é muito injusto, muito injusto. E a Keun, ela tem um traço, né, que combina extremamente com a história. E ela faz o uso da luz e da sombra, assim, incrivelmente bem. Tem páginas em que ela tira, né, os limites dos quadros e fica uma coisa, assim, surreal. Sério. Ela consegue impactar não só com as histórias que ela traz, mas também com a arte, né, com o desenho dela. Então, eu sou apaixonada, assim como Grama, eu amei demais e super indico pra vocês. Vamos para mais um livro que foi Precisamos Falar sobre Kevin, da Lionel Shriver. Esse aqui eu comecei também em outubro e fui terminar só em novembro. Sabendo que o livro é mais pesado, eu decidi fazer uma leitura mais lenta dele. E realmente a parada aqui é forte. Não sei quem de vocês que tá assistindo se conhece a história, né? Tem um filme, um ótimo filme, porém eu não revi. Depois que eu li, eu já tinha assistido ele, então eu já sabia mais ou menos a história. Só que, claro, quem não sabe nada vai se chocar ainda mais. Porém, quem já sabe continua chocada, porque é um choque total esse livro aqui. O livro ele é contado através de cartas que a Eva, que é a mãe do Kevin, ela escreve aí pro marido dela, e no momento eles estão separados. E começa a contar sobre a história deles, né, a história da família deles, como que eles se conheceram, como que foram os primeiros anos juntos, até o momento realmente em que o Kevin, ele comete, isso não é spoiler, tá, gente? Isso é a história mesmo, a sinopse. O Kevin, com seus 15 anos de idade, ele comete assassinatos, né? Ele mata diversas pessoas na escola dele. Então, a Lionel aqui vai trazer bastante esse tema, né? Vai trazer personagens, não, ela vai citar realmente assassinatos em escolas reais, como Columbine, por exemplo. E aí a gente vai vendo através das cartas que a Eva escreve pro marido que ela não queria engravidar, ela nunca teve essa vontade de ser mãe, mas ele queria e beleza, tiveram o Kevin. Só que desde o início, o Kevin, ele dava muito trabalho. Ele era uma criança nervosa, uma criança estressada, uma criança, assim, que
sabe assim, às vezes até o Kevin, a criancinha, o neném, era cruel, sabe? Só que essas cartas são escritas pela Eva. Então, por diversas vezes a gente pensa, mas será que ela não tá exagerando, né? Como é que uma criança vai... Será que a criança fez isso mesmo? E o próprio marido desconfia também, porque com o pai, né, o Kevin é de boa. Mas com ela, realmente ele tocava o terror. E até babás não aguentaram muito tempo com ele. E tem todo esse lance de a Eva não ter essa necessidade de ser mãe, não ter esse desejo, né? Eles tinham uma vida muito boa, ela trabalhava, tinha uma agência de viagem, e ela trabalhava viajando e fazendo guias de viagem. Então, tipo, eles tinham toda a liberdade do mundo, sabe? Bem financeiramente. E aí, uma criança muda tudo, né? Um filho muda tudo. Ainda mais um filho como o Kevin. E aí, a gente vai acompanhando, então, né? O Kevin crescer. Depois, eles têm uma outra filha, uma menina. E as coisas não vão melhorando, né? Até que chega de fato, né? Nessa quinta-feira em que ele comete essa atrocidade horrível. Então, assim, no início, tinha as cenas que eu falava, meu Deus, né? Será mesmo que esse menino é assim, tão tenso, né? Tão terrível, como a Eva fala? Só que, gente, depois, Senhor amado, claro que ela se questiona se ela não é a culpada disso, né? Por conta... Se ela não falhou com ele. E ela acaba tomando, de certa forma, a responsabilidade pra ela em diversos momentos. E ela continua visitando o filho, né? Na prisão. Ela continua indo visitar ele na prisão. E essas visitas, assim, também são... Ai, meu Deus do céu, Kevin. Você vai ter vontade de pegar ele e socar, gente. Dá vontade de socar esse menino. Mas é um livro que mexeu bastante comigo. Tem umas cenas bem pesadas. E em relação a ela com o Kevin. E depois o Kevin com a família. Ai, gente, sério. E o final, pra quem não viu o filme, vai se chocar muito. Tenho certeza. As cenas finais são... Caramba. Que choque, Brasil. Que choque. Livrão super perturbador, muito reflexivo. Indico pra vocês. E assistam o filme também, que é muito bom. Eu quero rever, agora que eu li o livro. Uma coisa só antes de eu encerrar, precisamos falar sobre Kevin. A escrita no início eu comecei a achar muito densa e meio devagar. Mas depois começou a fluir bem melhor, sabe? Então, é isso. Vá preparado sabendo que é pesado, mas que vale a pena. Bom, e aí eu li esta HQ independente, Últimos Deuses, do Eric Peleias e do Hiro Kawahara. Essa HQ aqui eu recebi do Eric, que é um querido, já falei dele outras vezes aqui no canal. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site do Eric pra vocês comprarem qualquer quadrinho com o meu cupom de desconto. Então vale super a pena, sério. São quadrinhos maravilhosos. E esse aqui, então, vai reunir diversos deuses de diversas mitologias. Só que eles estão apavorados porque a humanidade tá se acabando, tá nos seus últimos dias. E aí vai acabar faltando aí gente, né, pra adorar e orar por eles. Então eles estão assim, enfraquecidos. Pra vocês terem uma ideia, Ra, que é um grande deus egípcio, ele tá com câncer no pulmão. Então, eles estão sofrendo aí. E nesse apavoro todo, né, alguns deles acabam buscando uma entidade mais antiga e muito poderosa. E vão haver aí certos sacrifícios para que eles protejam, de certa forma, seus entes queridos. Só que uns não são de acordo, outros são, enfim, aí os deuses vão acabar entrando em conflito. E no meio de tudo isso, nós temos uma humana chamada Sol, que vai estar aí presenciando e vivendo tudo isso. Enfim, gente, uma aventura super divertida, uma arte super caprichada, bonita, e faz a gente refletir muito sobre do que nós somos capazes de fazer para manter a sobrevivência, né, daqueles que a gente ama. Enfim, conheçam quadrinistas independentes, conheçam seus trabalhos, e eu vou sortear esta HQ aqui, provavelmente, lá no meu canal da Twitch. Então me segue lá, que o Eric mandou uma mais pra mim. Então um de vocês irá ganhar, viu? Se vocês estiverem por lá, claro. Então vale super a pena. Principalmente pra quem gosta aí de mitologia, de deuses, acho que vai curtir bastante. Vamos agora pra mais um livro mega pesado, que é Minha Sombria Vanessa, da Keisha Elizabeth Russell. Gente, esse livro aqui, quando lançou, assim como precisamos falar sobre Kevin, que eu achava que eu nunca ia estar preparada pra ler, o Minha Sombria Vanessa, quando lançou, acho que 2 anos atrás, acho que faz uns 2 anos, eu achava também que naquele momento não era o momento pra eu ler. E aí, este ano, neste mês de novembro, acabei lendo e eu amei. Porém, sim, é um livro que tem diversos gatilhos. Gatilhos de abuso, de estupro,
suicídio, depressão, então é bom tomar bastante cuidado quando for pegar esse livro aqui pra ler. Assim como o Precisamos Falar sobre Kevin também, né? Aqui a gente vai conhecer o passado e o presente da Vanessa. No passado, a Vanessa tinha 15 anos e ela tava aí numa nova escola e ela sempre foi uma menina assim, mais sozinha e segundo ela não ligava de ser assim mais sozinha, sempre gostou de escrever, quer se tornar escritora, tava sempre na companhia dos livros e ela acaba, né, conhecendo então um professor, o Jacob, que é um professor de inglês e de escrita também, se eu não me engano. E o Jacob, ele tem 42 anos e ele começa, né, ele vê nela a oportunidade, claro, porque essas pessoas, esses homens, eles sabem em quem eles chegam, sabe? Enfim, aí ele começa a tecer elogios a ela, começa a se aproximar. Quando ela se dá conta, ele tá tocando o joelho dela. E até que ela se torna, até que ela fica encantada, de certa forma, né? Enfim, ele vai conseguindo manipular ela até que os dois começam aí a se relacionar. Só que lembrando, ele é professor dela e ela tem 15 e ele tem 42 anos. Só que claro, né, eles vão acabar se relacionando às escondidas porque nada desse relacionamento é certo. E a Vanessa, né, com seus 15 anos aí acredita, obviamente, que tá vivendo aí o seu grande primeiro amor. E essa relação vai durar alguns anos. E a Vanessa, nos dias atuais, né, no presente, com seus 32 anos, a gente percebe que ela acaba vivendo, obviamente, as consequências desse relacionamento. Por mais que ela acredite que sim, foi um grande amor que ela viveu, foi o maior amor que ela viveu e que ela estava apta sim a entrar numa relação com um homem de 42 anos, por mais que ela acredite que ela não tenha sido abusada, né, que ela não tenha sido assediada, as coisas começam a mudar um pouco quando principalmente uma mulher também vai denunciar ele por abuso sexual durante a sua adolescência. Também uma aluna, né, foi aluna aí do Jacob, e ela denuncia ele. Só que, como eu falei, uma grande parte da Vanessa acredita que ela não tenha sido abusada, sabe? E que é diferente a situação dela dessas outras meninas e que, de certa forma, ela conversa com ele ainda, eles mantêm contato, e ela todo o tempo tenta falar, não, mas você não fez isso, né? Imagina, você ele não seria capaz de fazer uma coisa dessa, né? Que a guria denunciou ele. Então, ao mesmo tempo que a gente quer chacoalhar a Vanessa e falar, acorda, minha filha, você sofreu sim muito, até porque a gente vai vendo, né? Como o livro, ele intercala entre passado e presente, a gente vai vendo, de fato, como que essa relação foi horrorosa. Horrorosa, gente. Tem umas cenas muito pesadas, muito pesadas. A gente vai vendo que como ele foi inteligente, nem gosto de usar isso porque eu tenho nojo, sério. Mas como esses homens, como eu tava falando, eles são inteligentes, eles sabem como manipular, como entrar na cabeça dessas jovens. E ele fazia assim com que ela sempre respondesse por ela, sabe? Que ela sempre tomasse a decisão. Então ele jogava toda a responsabilidade pra ela. E por isso, obviamente, ela acha que ela que escolheu, sabe? Foi escolha dela e tava tudo bem. Só que aí as coisas vão acabar mudando e a gente vai vendo também no presente, como eu falei, como isso afetou a vida dela, os relacionamentos dela. E, obviamente, ela é toda traumatizada. Gente, sério, é um livro mega pesado. Um livro que traz a vítima sem saber que é a própria vítima, sabe? E isso acontece muito, né? Infelizmente. Então, é um livro bem reflexivo também. E super necessário, de certa forma. Só que é isso, né? Vá com cuidado. Ao mesmo tempo em que a gente, às vezes, julga a Vanessa por estar defendendo um cara como o Jacob, a gente também sente muita pena, porque realmente ela entrou numa armadilha, né? E de anos vivendo aí com ele perturbando a mente dela e usando o corpo dela. Enfim, é muito forte. E assim, foi um livro que mexeu muito comigo, mas que eu amei. Eu amei a leitura. Então, minha sobrinha Vanessa, indico, mas com muita cautela. E agora eu vou falar sobre um quadrinho que tem uma das artes mais lindas que eu já vi, que é Shamisen, Canções do Mundo Flutuante. Esse quadrinho é feito aí pelo Guilherme Petreca e pelo Thiago Minamisawa. O Guilherme, ele é um apaixonado pela cultura japonesa e ele se juntou então com o roteirista e diretor Thiago Minamisawa para criar aí esta coisa maravilhosa que eu fiquei simplesmente encantada. E cada página que eu passava eu ficava mais apaixonada, encantada.
e dá vontade de ficar horas admirando, sério, porque é perfeito. Bom, esse quadrinho, então, ele é todo inspirado na cultura japonesa. Antes de eu falar da história, eu vou contextualizar um pouquinho pra vocês. Bom, existe a música, o estilo de música chamada Minho. Não sei como é que se pronuncia, porque eu sou péssima em pronúncia japonesa, gente, mas é isso, Minho, se eu não me engano. E essa música é tocada pelo shamisen, que é esse instrumento aqui da capa, um instrumento aí de 3 cordas, que tem aí um som bem diferente, mas bem característico. Provavelmente, se você curte bastante a cultura japonesa, já deve ter ouvido. E esse instrumento era muito tocado por mulheres japonesas cegas, porque as mulheres cegas, né, não tinham muitas opções de trabalho. Então, uma delas era se tornar uma goze. E elas saíam, né, eram mulheres, então, cegas, itinerantes, então elas, né, passeavam aí, viajavam pelas cidades e tocavam em troca aí de algum dinheiro ou de arroz. Então, elas trabalhavam dessa forma, obviamente, para sobreviver. E aqui, então, a gente vai conhecer a Haru, que é, né, que se tornou uma goze. Então, ela toca aí o shamisen, né, para sobreviver. Até que um dia ela encontra um kappa, que é um ser, né, mitológico japonês. E ele oferece para ela uma chave para a dimensão divina. E a partir daí, né, além de encantar pessoas com suas músicas, ela vai também encantar esses deuses da mitologia japonesa com suas músicas. Aqui é uma história que vai trazer bastante também do folclore japonês. É realmente uma homenagem, né, à cultura japonesa. E a Haru, a personagem, ela é inspirada numa mulher real, que é a Haru Kobayashi, que é uma mulher super influente, né? Foi uma mulher super influente no Japão. A gente percebe, de fato, que esses dois, né, realmente fizeram aí uma grande pesquisa para criar esse quadrinho, que é um quadrinho que traz paz, é um quadrinho leve, bonito, sabe? De encher os olhos, como eu já falei, realmente essa arte é maravilhosa. E essa arte, gente, ela se chama, esse estilo de arte, né, se chama ukiyo-e. Não, ukiyo-e. Gente, eu não sei pronunciar, que vergonha, mas eu vou deixar escrito aqui na tela pra vocês pesquisarem. Que se chama Retratos de um Mundo Flutuante, né? Aqui é Canções de um Mundo Flutuante. E essa arte, enfim, é conhecida aí por Retratos de um Mundo Flutuante, que é um estilo aí de estilogravura e pintura, né? Que foi muito utilizado aí durante o século XVII e o começo do século XX no Japão. E, fora isso, pra gente entrar realmente dentro dessa história, eles separaram uma playlist. Então é muito gostoso você ler ouvindo a playlist, né? Obviamente, com músicas tocadas aí pelo shamisen. E assim, gente, no final, né, tem um texto de apoio em que eles explicam tudo sobre o shamisen, sobre essas mulheres, sobre essa arte aqui, ó, o ukiyo-e, Mundo Flutuante. Então, é muito bom, é super completo, por mais que você não saiba muito sobre a cultura japonesa. Eu mesmo não sei, eu consegui entender, né? Eu consegui entrar na história, me conectar com a história, achar tudo muito bonito. E se você quiser, você pode ler esses textos antes também para te dar aí um direcionamento, caso você se sinta um pouco perdido. E uma das coisas que é muito interessante é que, como a Haru é cega, tem quadros que mostram realmente como que ela interage com o ambiente, como que ela sente o ambiente. E isso eu achei muito bonito. Eu achei, assim, isso incrível e de uma percepção única que o Guilherme Petreca encontrou aí pra retratar. Enfim, um quadrinho pequenininho, né? Fininho de certa forma, mas riquíssimo. E, gente, que arte, meus amigos, que arte, viu? É, realmente não tem como não se apaixonar. Hora de falar sobre um lançamento nacional que eu estava doida para ler desde que a gente teve o encontro de parceiros da plataforma 21, que é Medley, ou Os Dias em que Aprendi a Voar, da Keka Reis. A história desse livro se passa em 1990 e a gente vai conhecer a Lola, uma menina de 15 anos, que vive atualmente com a mãe e com o irmão mais novo. O pai deles faleceu quando a Lola tinha quase 4 anos de idade, só que até hoje ela não sabe como que esse pai faleceu e a mãe dela cortou qualquer relação com a família do pai e a mãe dela não conta pra ela como que o pai faleceu. É realmente um grande segredo, ela não sabe por quê. E a gente vê que isso realmente cria aí um grande vazio na vida dela. A Lola, ela é nadadora, ela já ganhou diversas medalhas de ouro, ela é realmente incrível em natação, só que ela se sente assim um pouco rejeitada pela mãe, de certa forma, um pouco trocada, vamos assim dizer, porque desde que o irmão dela nasceu e descobriram que ele tinha asma, parece que a mãe dela foca toda a atenção que ela tem no irmão. Então a Lola vai lá, ganha medalhas de ouro, é vencedora, a mãe dela não vai nem nas disputas, só fica sabendo depois. Enfim, ela se sente assim, essa deixada de lado, sabe? Então a gente vê realmente que ela precisa, né, que ela tem essa necessidade, assim como todos nós temos,
de atenção, de certa forma, né? Ela é carente nesse quesito. E aí ela decide ir para Salto Bonito, né, um lugar bem no interior, na casa do tio, no irmão da mãe. Decidiu passar as férias lá para dar uma mudada de clima, porque ela não aguentava mais ficar em casa com a mãe e com o irmão. Só que daí, o que acontece? Quando ela chega lá, a mãe dela deixa ela lá, o tio não tá em casa, ela fala pra mãe, pode ir embora. Quando ele chegar, a gente te liga e tudo mais. Então a mãe dela vai embora e ela fica ali. Só que depois ela recebe uma ligação do tio falando pra ela que ele não vai poder voltar pra cidade como ele tinha achado que ele iria. Então que é pra ela voltar com a mãe, que ele acha que a mãe dela tá lá. E aí a Lola vê uma grande oportunidade de ficar sozinha nesta cidade. Então ela não conta nem pra mãe nem pro tio que ela vai ficar ali sozinha, sem ninguém. E a partir daí ela começa então a viver, né, novas aventuras, vamos assim dizer. Ela conhece uma menina que é a Zoraide, que é maravilhosa. Eu amei essa personagem, que acaba se tornando aí a melhor amiga dela. E claro que ela também vai se apaixonar, né? Ela vai viver aí um romance, um grande amor. E é tudo muito bonitinho, porque essa história é uma história sobre descobertas, é uma história sobre companhia, é uma história sobre empatia. Lá também a Lola vai acabar entrando pro clube de natação e ela vai se sentir plena, sabe, assim, meio completa pela primeira vez na vida. E com isso, ela também vai tendo aí algumas lembranças do passado, porque ela não lembra do pai, né? Ela tinha 4 anos de idade, ia fazer 4 anos. E isso também mexe muito com ela, de não ter, de fato, né, a lembrança do pai dela. Enfim, aí memórias vão vir à tona enquanto ela tá lá. Eu terminei o livro, né, com um quentinho no coração, e eu tava falando com a Kika Reis, com a autora, e ela falou a seguinte frase: é um livro triste e feliz, né? Eu falei, é exatamente isso. Porque ao mesmo tempo que, gente, dá uma dó da Lola, sabe? Tem todo esse lance do luto, né, que ela vive, de não saber o porquê do pai falecer, quando a gente descobre, de fato, parte o nosso coração, mas ao mesmo tempo é feliz, porque ela se sente completa pela primeira vez, eu acho, na vida dela. Principalmente depois que ela descobre como o pai dela morreu, que é aí uma peça do quebra-cabeça que faltava. Então, fora que preciso enaltecer as referências deste livro aos anos 90. Gente, aqui tem referência à Legião Urbana, que é a minha banda favorita ever. Então não tem como eu não amar, sabe? Foi um livro muito gostoso de ler, um livro que de certa forma eu me identifiquei em algumas partes, e eu tenho certeza que é uma leitura muito legal, assim, muito importante pra cidade presente, né? Pra adolescentes aí com seus 15 anos, vão gostar muito. E nós adultos também, obviamente, vamos adorar, principalmente quem aí é da década de 90. Então, super recomendo, leitura rapidinha, muito gostosa e nacional, né? Então, bora prestigiar nossos autores nacionais. E falando de autores nacionais, vamos falar agora de Marcelo de Salete com Angola Janga, este quadrinho que ganhou diversos prêmios, que é uma história de Palmares, né? Como ele diz, não é a história de Palmares, é uma das. Isso aqui, gente, é uma grande aula de história. Eu confesso que quando eu estava no colégio, eu não entendia muito bem história. Sei lá, eu adorava matemática, eu adorava biologia, mas história, não sei porquê, eu nunca me senti conectada. Então eu fui começar a me conectar e entender mais sobre a história, né, sobre a história do Brasil, a história do mundo, depois de ter saído do colégio. Então foi muito bom ler a história de Palmares, por mais que eu já tenha ouvido falar, tenha estudado, sabia, né, sobre Zumbi dos Palmares, mas não, de fato, tudo o que eu acabei aprendendo lendo aí Angola Janga. Pra vocês terem uma ideia, o Marcelo, ele passou 11 anos fazendo esse quadrinho, então ele fez muitas pesquisas. No fim, tem um texto incrível dele e tem mapas dizendo as regiões, né, com os principais quilombos. Gente, sério, tá incrível, os textos extras, vale muito a pena. Tem também um glossário que faz a gente compreender melhor, né, algumas palavras e alguns personagens esses reais também, que ajuda bastante aí durante essa leitura. Pra quem não sabe, né, a Batalha de Palmares foi um dos maiores conflitos do século XVII. Nessa época se vivia aí o reino africano dentro da América do Sul e os negros, né, fugitivos da escravidão, eles montavam aí esses mocambos, que depois virou quilombos, né, conhecidos como quilombos, onde eles criaram aí as suas casas, né, onde eles viviam, onde eles plantavam. E o Quilombo dos Palmares, né, no seu auge, ele chegou aí a reunir 20 mil pessoas. Então, gente, era realmente algo muito gigantesco e uma forma de resistência e de eles terem liberdade. Só que o branco, né,
sempre querendo colonizar e acabar com tudo e explorar tudo, acabou, obviamente, que não deixou eles em paz e começaram aí os conflitos. Começou aí com os portugueses, holandeses, depois os próprios paulistas, né, os bandeirantes, querendo explorar aí esses quilombos. E aí rolou, então, essa Batalha de Palmares, né, um dos seus líderes era o tão conhecido Zumbi, e aqui a gente vai acompanhar um pouco da trajetória dele até a sua morte. Aí vai rolar até um conflito entre eles, porque alguns vão querer fazer esse tratado de paz com os colonizadores, mas que, claro, a gente sabe que nunca é tratado de paz, né? Sempre favorece só um lado. Eu fiquei impressionada em como o Marcelo representou, né, tudo isso, em como ele conseguiu contar em algumas páginas, conseguiu sintetizar muito bem, né, toda essa história em algumas páginas. E o Marcelo arrasa demais, né, na arte, os detalhes, os conflitos, as atrocidades que acontecem aqui, ao mesmo tempo que a gente sente uma violência, né? Ele não é explícito na violência, mas a gente sente, sabe? A gente sente essa violência, essa injustiça e, ao mesmo tempo, essa tentativa de... esse grito de liberdade em que eles estavam buscando, indo atrás, né? Enfim, vale muito a pena. Leiam Marcelo de Salete, leiam Angola Janga. Esse aqui é a publicação da Veneta. Tá muito bonito, capa dura, super confortável de ler. E, enfim, gente, maravilhoso. Super indico pra vocês também. Bom, gente, terminou. Viu só? Olha, eu falei que eu li bastante mês de novembro. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários quais desses livros vocês ficaram mais interessados em lerem, quais vocês já leram, quais vocês vão ler, enfim, me contem tudo, vamos conversar nos comentários. E é claro, muito obrigada por terem assistido até aqui, não esqueçam de deixar o like antes de sair. E é isso, gente, muitos beijos e até mais. Tchau!